Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Muito bom estar aqui para mais uma edição do podcast do Professor Olímpico. Esta a nossa 20ª edição. E antes de eu apresentar a minha convidada, eu quero agradecer muito aos nossos apoiadores, a Gabir, a Pizzaiu, a Gazima, a Santa Cruz Serviços e também a Santa Trip Viagens e Turismo, que leva o professor olímpico para os mais diversos cantos desse nosso Rio Grande, do nosso país e do mundo. E para minha alegria hoje, Carmela Krebs, uma menina que eu conheci lá na época do Colégio Mauá, hoje uma empresária de sucesso. Muito obrigado por atender o convite. E eu vou iniciar esse nosso bate-papo perguntando, quem é a Carmela Krebs hoje e o que ela faz? Boa noite. Certo, boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos assiste. É uma honra estar aqui conversando com o professor Heleno, o meu professor de tantos anos no Colégio Mauá. Então quem é a Carmela? A Carmela é uma patinadora, porque eu ainda patino, então eu acho que eu sempre vou dizer que eu sou patinadora. Eu sou médica, radiologista, e hoje sou CEO do Centro Radiológico Radisson, uma empresa de diagnóstico por imagem aqui de Santa Cruz do Sul, fundado pelo meu pai já há 38 anos. Então, hoje me divido entre médica e gestora. E uma curiosidade, eu quero saber assim como foi o início da Carmela na área esportiva. Desde lá pequenininha, você já pensava em patinar? Ou como é que a patinação entrou na tua vida? Ou como era tu em relação aos outros esportes? Sim. Como a gente havia comentado, no colégio eu nunca despontei em nenhum esporte. E a minha primeira tentativa foi com 8 anos no tênis. Então foi meu primeiro esporte mesmo, eu comecei com aulas de tênis. E ali eu já vi que com os braços eu não teria sucesso, Então o meu negócio era com as pernas. Lembra da professora? A professora Tise. Tise Reuser. Então deve ter mais ex-alunos da Tise aí. E foi por incentivo porque o pai jogava tênis? O pai jogava tênis, Então acabou. E as minhas amigas, as minhas vizinhas também jogavam, acabei indo na onda delas, mas eu não evoluí muito no esporte, E foi no aniversário de uma colega minha, Cristiane Moore, hoje ela está em Porto Alegre. Foi no aniversário da Cris que eu vi na garagem da casa dela um par de patins. E eu não conseguia tirar o olho daquele par de patins, tanto é que eu me lembro até hoje. E eu queria botar aquele patins no pé, e quando eu pedi pra ela, eu calcei um patins e a minha mãe chegou pra me buscar e eu não pude patinar. E aí, depois daquilo, eu comecei a acompanhar, a Cris fazia patinação, eu comecei a acompanhar ela nas aulas com a professora Regina, no Patins Sul. Então, com 8 anos, eu ganhei o meu primeiro patins e ali eu nunca mais parei de patinar. Hoje estou com 41 anos, então, ano passado eu dei minha última treinada. Então, esse ano eu preciso treinar, senão eu preciso dizer que me aposentei, Então, estou devendo ainda o treino dos 41 anos, mas é o esporte que me acompanhou a minha vida inteira, praticamente. E como é que era a questão, assim, das amizades no colégio? Porque não eram todas que tinham essa possibilidade de patinar. Quando tinha qualquer outra competição, assim, digamos assim, quando você tinha que acelerar algum treinamento, quando as coisas foram evoluindo, como é que foi essa relação com as colegas? O legal de a gente fazer um esporte fora da escola é que justamente a gente conhece pessoas de outros colégios, de outras realidades. Então, eu acho que isso foi legal para mim naquela época, porque por mais eu convivia muito no Colégio Mauá, com as minhas colegas dali, Eu também fazia parte do grupo de teatro. Então, a patinação, querendo ou não, era uma coisa que me abria já os horizontes para conhecer pessoas de outras escolas, com outras culturas, enfim, realidades. E então isso foi bem legal. Eu acho que para minha formação como pessoa sair daquela bolha, que hoje eu vejo que as pessoas às vezes ficam muito só na escola, E até pelo corre-corre dos pais, hoje em dia é diferente daquela época. Então eu acho que isso foi bem positivo. Mas eu não tinha muitas colegas, pelo menos na minha turma, que praticavam algum esporte de competição. Apesar do Colégio Mauá ser conhecido por ter várias equipes de competições e tal, na minha turma em si não tinha muitas. Então, querendo ou não, eu era meio um peixe fora d'água ali. E muitas vezes eu perdi algumas coisas da escola, ou até na época dos 15 anos, algumas festas de 15 anos, enfim, aquela idade onde começa a adolescência, algumas coisas eu não participei, não que eu tenha perdido, Porque eu acho que eu ganhei muito estando dentro de um ginásio, passei grande parte da minha infância e adolescência dentro de um ginásio com patins no pé,
E por mais que às vezes as pessoas pensem assim, nossa, que vida de atleta, assim, tão cedo. Mas era uma coisa que a gente fazia, a gente amava aquilo, né? Então eu não notava passar 3 horas no ginásio, para mim era maravilhoso, né? Eu tinha amigas ali também, então às vezes até o treino tava meio ruim, mas pelas amizades a gente ia para não perder a conversa, né? Então, o esporte me ajudou muito a formar a pessoa que eu sou hoje, sem dúvida. Tem algum tombo marcante? Porque tombo Tem, deve ter caído, tem né? vários. A gente cai muito mais do que acerta. Tem um marcante. Eu não sei que apresentação que era, a gente sempre se apresentava no show da Oktoberfest, né? Eu tinha um show de patinação na Oktoberfest. Eu acho que o ano foi 1999, pela malha que eu me lembro que eu estava usando, que era uma malha Bordeaux. E eu fazia um giro no meio da posição de avião e eu caí de barriga no chão. E eu lembro do som do poliesportivo, porque achavam que eu nunca mais ia levantar do chão. Mas a gente sabe cair. Então é que nem jogador de futebol, que às vezes toma uma entrada, tu acha, meu Deus, esse aí não volta mais pro jogo. E o cara levanta e joga mais 45 minutos. Então aquele tombo foi horrível. Eu lembro do som da plateia, achando aquela preocupação, né? Eu levantei, terminei a coreografia e, claro, fiquei com um pouquinho de vergonha de ter caído no meio da apresentação, mas patinação é assim, né? Faz parte. A gente levanta e continua. E aí eu quero trazer uma outra questão. Você tem um mano, o Amadeu, Sim. que foi meu aluno também. O Amadeu gostava de futebol pra caramba, né? Jogava muito futebol. Mas eu quero trazer uma outra questão assim que eu vejo hoje, e eu falo sempre para os meus alunos na medida do possível, e tenho a experiência de ter os meus 2 filhos nos Estados Unidos, e lá não tem outra opção. Por quê? Porque se você não vai bem no estudo, você não tem a chance de competir. Eu queria saber, qual foi a nota mais baixa da Carmela? No colégio... não, o senhor não vai acreditar, mas... Obrigado pelo senhor. O senhor lembra da minha nota mais baixa ou não? Essa pergunta veio sem nenhuma lembrança. Não lembro de nada, mas deve ter sido em educação física. A minha nota mais baixa foi em educação física, no 3º ano, dado pelo professor Heleno, porque 3 pontos da nota era sobre um trabalho escrito que a gente tinha que entregar. E eu não entreguei porque ninguém da turma fez o trabalho escrito. E eu entrei na onda de todo mundo, eu não entreguei o trabalho escrito, e o senhor me deu nota 7, a pior nota do meu boletim do colégio. O resto é tudo 9 e 10. Isso, Ai, que pessoal, pergunta maravilhosa. Isso não foi combinado, porque na minha memória... Isso eu não esqueço. Tu vê que coisa legal isso. Porque essa semana, Carmela, eu estava falando ainda num evento que teve da educação física, que eu tinha uma memória muito forte num professor que eu tive na faculdade chamado Cláudio Costa Malman, porque ele me rodou em futebol. Olha aí. Ele me rodou em futebol, pessoal. E eu era craque da bola, mas ali não estava sendo avaliado a minha performance. Estava sendo avaliada a questão do respeito. Eu não fui nas aulas. E aí foi a maior lição que eu tive na faculdade. Mas essa aí do trabalho, que coisa interessante. E outra lembrança das aulas de vôlei do 3º ano, como eu disse, eu nunca fui boa dos braços, mas eu gostava de jogar vôlei. Então eu estava sempre bem posicionada, eu defendia bem. Mas a gente tinha um exercício de sacar por cima, e que daí o professor dizia, no caso, o senhor, né? Dizia que tinha que sacar 3 vezes por cima e podia tomar água. E toda a turma sacava os seus 3 saques por cima e tomava água. E eu não consegui nunca sacar por cima, eu sempre era a última, e aí o professor dizia, Carmela, pode tomar água, mesmo eu não tendo sacado por cima nenhuma vez. Aí eu já fui mais bonzinho. Isso, mas me liberou mesmo sem acertar o saque, mas são as memórias que eu tenho das aulas do professor Heleno. São bons tempos, né? Não dá para ganhar sempre, mas eu não desistia, né? E tu vê, e aí a gente traz isso para a tua rotina na patinação, né? O treino. E aí você começa a competir. E das competições, assim, tem alguma que mais te marcou? Eu gosto de falar sobre as competições quando me perguntam, né? Qual foi a mais marcante? Eu já participei de 4 campeonatos mundiais, né? Eu fui campeã brasileira, fui vice-campeã sul-americana em quarteto, né? Ficamos em 9º lugar no quarteto de 18 equipes no Campeonato Mundial de 2015. Fui como atleta, fui como técnico. Então, né, o pessoal espera que eu diga que foi uma das minhas vitórias. Mas eu sempre digo que a minha maior, não conquista, mas o meu maior aprendizado com a patinação foi na minha maior derrota, né? Quando eu tinha 13 anos, eu fui para o Campeonato Gaúcho em 2 modalidades. Na primeira delas, eram 4 atletas e eu fui a melhor das 4. Então eu seria campeã gaúcha. Só que eu tirei 4,8.
E para ir pro pódio, teria que tirar no mínimo 5 de 10. Então, por 2 décimos, eu não fui pro pódio. E eu fiquei revoltada, porque eu pensei, por que os juízes não me deram 2 décimos? E no colégio também é assim, né? As crianças por 2 décimos ficam em recuperação, aí bota a culpa na professora. Não, tu não fez o mínimo que precisava para passar de ano, né? A culpa não é da professora, a culpa é do aluno. Então, aquele dia, a culpa não era do juiz, a culpa era da atleta. Eu não fiz o mínimo para merecer aquela medalha. E aí, não consegui a medalha. Naquele mesmo campeonato, eu tive outra modalidade, onde eu fiquei em primeiro lugar na seletiva, só que na seletiva eu tive muita sorte, porque eu não acertava tudo nunca, em nenhum treino. E na seletiva eu acertei tudo, fiquei em primeiro, mas na final eu não tinha como eu repetir uma performance que eu nunca tinha feito, né? Então, na final, eu acabei ficando em quarto lugar. Então, em um campeonato gaúcho, eu fui campeão de gaúcha 2 vezes e não ganhei nenhuma medalha. Só piora. Naquele mesmo ano, eu fui para o Campeonato Brasileiro e fiquei em último lugar nas 2 modalidades. Então, eu era a pior patinadora do Brasil na minha modalidade. Então, o normal seria eu abandonar o esporte, né? Desiste, não é pra ti. Só que nesse mesmo Campeonato Brasileiro, e eu digo que essa foi a minha maior derrota, e esse é o campeonato principal da minha vida, naquele mesmo campeonato, a minha colega de equipe, que era 2 anos mais nova que eu, então eu não competia diretamente com ela, a minha colega foi vice-campeã brasileira. E aí eu pensei assim, não, só um pouco. Se ela treina na mesma pista que eu, ela tem o mesmo patins que eu, ela tem a mesma técnica que eu, ela treina as mesmas horas que eu, se ela pode ser vice-campeã brasileira, eu também posso. E eu voltei daquele campeonato determinada a treinar o que fosse possível e que no outro ano eu ia ganhar aquele campeonato brasileiro. No ano seguinte, com 14 anos, eu fui campeã gaúcha nas 2 modalidades e fui vice-campeã brasileira nas 2 modalidades. Eu tirei 9,7 na eliminatória, na final eu tirei 9,8. Eu perdi para a Curitibana, que tirou 9,9. Então, de um ano para o outro, eu fui de 4,8 para 9,8. Então, o que eu aprendi ali? O que eu quiser, eu faço, eu consigo, desde que eu tenha um planejamento e eu execute o planejamento, desde que eu treine. Então, aquele aprendizado fez com que eu não tivesse medo do vestibular de medicina. Ah, é difícil passar medicina? É difícil. Era difícil eu ser vice-campeã brasileira sendo a pior patinadora do Brasil. Mas eu fui lá e consegui. Como é que eu passei no vestibular de medicina? Né? Sentei na cadeira e estudei. E aí eu quero me ater a um outro detalhe. O pai, normalmente é o exemplo, né? O pai médico. A mãe é médica também. A mãe médica. Desde quando você pensava em fazer medicina? Até hoje eu não sei por que eu fiz medicina, mas eu sempre fui do contra, então a vida inteira me perguntava, vai fazer medicina que nem o pai e a mãe? E eu dizia, não vou fazer. Então, no primeiro ano do ensino, não, é do segundo grau ainda, né? Segundo grau, né? Do ensino médio. Então, no primeiro ano, eu queria fazer arquitetura. Aí, no segundo ano, eu comecei a me interessar um pouquinho por medicina, né? Mas mais pensando em plantão, né? E a minha mãe trabalhava em UTI, então eu queria uma coisa mais legal do que radiologia. Achava super chato radiologia. E aí, no terceiro ano, eu estava entre medicina e engenharia civil. Tanto é que eu passei em engenharia civil na Federal de Santa Maria, logo que eu saí do colégio, e tinha faixa na minha casa lá, Carmela, pedreira da família, e era bullying naquela época. Engenharia civil, e aí eu decidi não cursar engenharia civil para fazer um ano de cursinho em Porto Alegre para tentar, então, a medicina. Então, depois do ano de cursinho, eu fiz a mesma coisa. Sentei, estudei durante um ano e fui lá, passei em todos os vestibulares que eu prestei naquele ano. Hoje você é CEO da Radisson, né? E fala um pouquinho da Radisson para nós primeiro. Bom, a Radisson já tem 38 anos, é uma empresa com 110 colaboradores. Então, hoje eu sou médica radiologista e eu também, né, junto do meu pai, faço ali a gestão da empresa. Hoje a empresa está muito mais, digamos que na minha mão do que na mão do pai. O pai, ele perdeu a voz há 10 anos, ele luta contra o câncer das cordas vocais. Né? Hoje a doença está controlada, mas ele não fala mais. Então, com a doença do pai, eu me vi não obrigada, porque não foi uma coisa que me pediram para fazer, né? Mas eu vi que eu tinha que tomar a voz da empresa. Então, faz 10 anos que eu tô à frente, que eu sou a voz do Radisson. Eu falo por mim e pelo pai, por isso que eu falo bastante. Né? E desde então eu também comecei a buscar cursos e aperfeiçoamento dentro da área de gestão. Mas o que me formou gestora de pessoas foi o esporte, porque desde sempre eu competi em equipe na patinação. Então, eu tanto fui líder de pista, onde eu tinha que ali, né, comandar as 12 meninas dentro da quadra, já participei com equipes com 24 pessoas na quadra, onde eu dava contagem, né? Então, eu sempre tive essa questão de liderança muito forte dentro do esporte. E a minha experiência como técnica também me ajudou muito a ter uma visão ampla, né, da coreografia, assim como eu tenho hoje da empresa.
Hoje eu preciso, como gestora, como CEO, enxergar todos os setores e fazer com que os setores trabalhem de forma sincronizada, otimizando, né? Colocando as pessoas certas nos lugares certos, que a patinação também. Eu tenho que colocar a patinadora rápida na posição que anda mais rápido, a patinadora mais forte na posição que faz mais força, senão eu não vou otimizar o meu time. E na empresa é a mesma coisa. Eu preciso colocar uma pessoa que tem mais desenvoltura com atendimento na recepção, a pessoa que já é mais tímida, eu boto no setor administrativo, pessoas certas nos lugares certos. É tudo igual. Então, gestão de empresa e esporte se faz da mesma forma. Eu tenho te observado e te acompanhado também em alguns momentos onde você vai fazer uma corrida. Como surgiu o gosto pela corrida? Foi o teu pai que te ajudou, te incentivou, ou foi tu que quis incentivar ele? Fala um pouquinho desse. Ele que me imitou. Né? Ele tem mania de fazer todas as coisas que eu faço. Todo mundo acha que é eu que imito ele, é ele que está sempre atrás de mim, sempre fazendo o que eu invento, ele vem atrás também. Mas a corrida, justamente, eu sempre tive vontade de correr. Né? Até no colégio eu me dava melhor nas corridas mais longas, então eu sempre tinha os 400 metros das interséries do colégio que ninguém queria correr na minha turma. Né? 100 metros todo mundo ia, 200, revezamento. Coisa rápida. O 400 sempre sobrava. E eu sempre fui boa de cabeça e assim, então o 400 metros sempre sobrava para mim. E eu gostava. Mas eu nunca tinha conseguido correr muito, assim, muita distância, faltava fôlego e tal. Então, um belo dia eu consegui, né? Encontrei um professor que me ajudou a começar caminha e corre, né? Caminha 2, corre 2, depois caminha 1, corre 3 minutos. E assim eu fui indo até que corri meus 5 quilômetros, corri 10, fiz a meia maratona e depois veio a maratona. Maratona? Sim, já fiz maratona, 42 quilômetros, 195 metros. Onde foi essa maratona? Metros. Porto Alegre. Foi em 2010 que eu corri a maratona. E o que eu gosto da maratona é que a gente corre uma maratona e a gente pode dizer que a gente é maratonista pro resto da vida. Né? Então eu posso dizer, eu sou maratonista. Olha, eu não tive ainda esta vontade. Hoje eu corro ali meus 3, 5, 10 no máximo, né? Mas que legal isso. Mas eu gosto, meu barato tá na longa distância, eu adoro. Tu fizeste também TTT? Sim, fiz em dupla, fiz 48 quilômetros, ficamos em segundo lugar em dupla feminina. Em 2019. O que mais tu tem de sonho em termos de fazer, de corridas? De corrida eu tenho. Eu quero correr as Majors, que são as 6 maiores maratonas do mundo. Nossa, isso aí... E eu ainda quero correr os 84 quilômetros direto da TTT no solo. Tô planejando por 50 anos. Eu tô com 41, eu tenho 9 anos para chegar lá. Como é que é a tua rotina no dia a dia? Digamos que ela é corrida. É corrida, eu sei. Não, mas assim, ó, quando sobra tempo para tu cuidar de ti? Bom, quem me acompanha, né, sabe que eu tenho 2 filhos, né? O Felipe tem 5 anos, agora foi pro Colégio Mauá nesse ano, e o Henrique com 3 anos. Né? Então, desde que eu tive meus filhos, eu parei um pouco com atividade física. Inclusive, eu fui sedentária, fiquei 3 anos sedentária, e isso afetou muito a minha maternidade, porque eu comecei que eu não conseguia mais brincar com meus filhos, porque eu comecei a ter dor nas costas, dor no joelho, e aí eu vi, eu não posso, né? Isso aqui só vai piorar, né? Eles vão ficar mais pesados, mais rápidos e eu vou ficar mais velha. E foi por eles que eu voltei para atividade física, voltei para musculação. Não gosto de musculação e faço musculação por causa deles. Né? E tive uma melhora de qualidade de vida, consigo pegar no colo, consigo botar na cadeirinha, consigo fazer o que quiser, né? Eu faço por eles, estou com o meu corpo preparado para eles. E a corrida, principalmente longa distância, ela exige muito tempo de treinamento. Tem os treinos longos, de 20 quilômetros, 30 quilômetros. Isso aí são 3 horas que a gente tem que sair para correr num sábado de manhã, no domingo de manhã. E eu tô numa fase que meus filhos acordam muito cedo. E eles são pequenininhos. Então, eu parei com a corrida de longa distância justamente por isso, para curtir o café da manhã com as minhas crianças. Eu sei que daqui a pouco eles vão começar a dormir mais, vão começar a acordar às 10 da manhã. Aí a mãe consegue sair às 5, fazer o seu treino longo. Então, o meu plano de voltar para as maratonas é quando os meninos começaram a acordar um pouquinho mais tarde, né, terem mais as coisas deles também, que daí não vão também exigir muito de mim. Né? E eu acho que esse é a gente tem que ter as fases da vida, onde a gente vai fazer mais ou menos atividade. Assim como quando eu estava na medicina, eu não conseguia mais performar no individual na patinação. Então eu fui para a equipe que não exige tanto no preparo físico, né? Porque é uma coisa mais, né, de coreografia e tal. Então são as fases. Então a minha fase hoje estou correndo meus 5, 10 quilômetros ali no máximo, né? Não dou bola para velocidade, para pace, para performance, corro mais para ser saudável mesmo, mas lá na frente eu quero voltar para a maratona, porque é isso que brilha meu olho. E tá planejando colocar a corrida do dia 26 de setembro, que celebra o aniversário de Santa Cruz, na tua rotina?
Sim, ela já tá. Sim, já tá a Rústica de A Santa Cruz. Rústica? A gente corre todo ano, né? Inclusive, a gente criou em 2023 o Ratso Runners, que a gente fez um grupo de corrida dos colaboradores do Ratso. Então, no primeiro ano foram 120 pessoas, foi o maior grupo de corrida. Ano passado também ficamos o maior grupo de corrida. E tirei todo mundo do zero. E aí comecei a acompanhar todo o time. A gente se encontrava sábado de manhã, domingo de manhã, desde maio até setembro. E eu fui orientando eles, porque eu já passei por isso, eu já saí do zero. Né? E aí botei todo mundo a correr e os 120, né, inscritos conseguiram completar os 5 quilômetros. Óbvio, alguns caminharam, mas não tem problema, né? Eu digo que quando a gente caminha na corrida, não abre um buraco e engole a gente, dá para caminhar, não tem problema. Lógico. Mas o mais legal foi que o que eu mostrei pro meu time, né? Que eles não conhecem os limites deles, que isso que é legal da corrida. Tu vai lá assim, mas será que eu consigo 5 quilômetros? Aí tu vai lá e tu consegue. Tu te sente muito grande. Mas agora eu vou tentar mais rápido. Aí tu vai lá e tu consegue melhorar teu tempo. Então, cada treino é uma vitória. Cada treino tu vê que tu tá além do teu limite. Isso é viciante. É por isso que os corredores são tudo maluco. Porque a gente faz, a gente vê que a gente consegue mais, a gente quer mais. E aí ninguém segura. E voltando um pouco para a patinação. A patinação hoje, eu ainda jogo basquete, né? A gente tem competição master de basquete. Hoje eu já sou 60 a mais. Inclusive, vou jogar o Brasileiro Master em Maceió esse ano, vai ser muito legal. Na patinação também tem essas competições Master? Tem mais ou menos, porque a partir dos 18 anos, 17 até os 17, 18 anos, a gente já é sênior. Então a patinação, assim como a ginástica, a rítmica, a olímpica, é um esporte para pessoas mais jovens. Então a partir dos 17 a gente já é sênior. E a gente só vai ser master com 35. Então, até tem uma outra passagem minha como atleta, que com 32 anos, eu fui para uma modalidade individual na categoria acima de 17 anos. Eu tinha 32, eu dizia que eu tinha 17 em cada perna quase, né? Sim. Só que o que aconteceu naquele campeonato? As meninas de 17 anos, aquilo ali é a vida delas, porque eu já tive 17 anos, né? A gente respira e vive patinação, aquilo ali, aquele campeonato é tudo para nós. E naquele ano que eu estava com 32 anos, eu fiz o individual quase que para me divertir. Né? Eu queria fazer de novo, eu queria ter uma coreografia, fazer uma malha, né? Aquele ano eu estava treinando pro quarteto do Mundial. Então, meu foco estava totalmente no quarteto. Fui pro Mundial naquele ano no quarteto. Mas aí eu fui tão com a cabeça boa, maturidade pra pista, que as gurias tropeçaram e eu zerei a coreografia. Acertei tudo. Porque eu fui de boaça, né? Eu fui assim, ó, não devo nada pra ninguém. Cheguei lá e fui campeã brasileira com 32 anos, na categoria acima de 17. Olha Então, só. eu digo, eu queria ter o corpinho dos 15 com a cabeça dos 30, mas não dá, né? Mas, então, hoje, assim, hoje eu já seria master, porque acima de 35 eu sou master, e sempre que eu vou dar uma patinada, alguém vai lá e vamos competir de novo, vamos competir de novo. Eu não consigo tempo para treinar, mas que, não vou dizer que tá nos planos, mas não se surpreendam se um dia eu aparecer competindo na patinação de novo. Que legal, que legal. E as crianças hoje, os filhos, como é o nome deles? O Felipe e o Henrique. O Felipe e o Henrique. Se tu largar uma bola para eles, o que eles estão fazendo hoje já de atividade física? Eu nunca tentei, nunca forcei, assim como eu nunca fui forçada, né? Meu pai, minha mãe nunca me forçaram a fazer atividade física. Mas, claro, a gente foi criado em outros tempos, né? Não tinha internet, não tinha muita TV, então a gente já se mexia ao natural. E eu quis dar um tempo, assim, para eles verem o que eles gostavam mais. Né? Então, o Felipe arriscou um pouco mais no basquete do que no futebol, o Henrique já era um pouco mais devagar, né? E aí, nesse ano, eu coloquei os dois no taekwondo. E eu não conhecia nada de artes marciais, né? Mas vou lá experimentar, né? Vi que alguns colegas deles foram e tal, e coloquei os dois. Então, é muito legal, assim, de ver que eles chegam a treinar em casa. Ontem eu filmei o mais velho, né? O Felipe ensinando o Henrique os golpes, porque o Henrique tem mais dificuldade, ele tem 3 anos, né? O Henrique é atração lá no taekwondo, né? Porque é um alemãozinho e ele fecha a cara, assim, e faz os golpes. Então, oficialmente, eles estão no taekwondo. O Felipe, agora esse ano também no Mauá, ele começou no futebol e no trampolim, mas muito mais, assim, recreativo. Perfeito. Então, né, se eles gostarem de algum esporte, quiserem ir, eu encontrei a patinação com 8 anos. Né? Então, eu não posso, eu quero oferecer. Né? Eu quero que eles experimentem jogar o tênis. O futebol é uma coisa natural, que eu sei que eles vão jogar. Então, eu quero que eles experimentem. E por isso que eu gosto muito do Mauá. Eu sou defensor porque eu me criei no Mauá e eu amo esporte. Então, para mim, aquele colégio oferece tudo que uma criança ou adolescente precisa para a vida. Né? Então, eu sei que eles vão ter contato com tudo lá. Né? E eu quero voltar um pouquinho, né? Porque assim, ó, a Carmela me fez lembrar da minha época de professor de educação física. Tu tem outras memórias de outros professores?
Eu passei pela professora Doris semana passada na rua. E eu disse, nossa, professora Doris, né? Nunca mais tinha encontrado ela. Mas... Outras disciplinas. Sim, eu tinha uma memória, eu tenho uma memória de elefante. Eu me lembro detalhes de muita coisa do Mauá, assim. Então, até tive o dia do ex-aluno esse ano, eu fiz 25 anos de formada, a gente visitou a sala de aula. Eu lembro quais eram as minhas salas, os professores, eu lembro, enfim, de muitas histórias. Eu sei de muita coisa do colégio, não esqueci nada, assim. E uma das coisas importantes que eu quero até te parabenizar, né? Eu vi tu palestrando para os alunos. Sim. Fala um pouquinho Isso aí desse momento. Foi muito legal. Eu sempre tinha um sonho de palestrar no auditório do Colégio Mauá. E aí, esse ano me chamaram para abrir a Feira das Profissões. Né? E aquele dia eu conversei com o pessoal do ensino médio, né? E eu só falei de esporte praticamente. Né? Eu não falei de medicina, eu não falei de trabalho, mas eu falei o quanto que aquelas coisas que eles estão vivendo no colégio tá formando eles para o mercado de trabalho. Né? Como o que eu sinto falta hoje, o que eu valorizo no colaborador, que é o trabalhar em equipe, eles aprendem no colégio, a perder, a ganhar, a não desistir, a dar errado, levanta e continua, que na vida vai ser assim. Né? Então, a competição cedo na vida do adolescente ou da criança, ela é importante porque a gente tem que aprender a perder, porque a gente vai perder lá fora. Mas não só isso, a gente tem que aprender que se a gente treinar, a gente consegue. Se a gente não treinar, a gente não consegue. Não é porque a gente perdeu que a gente é ruim, porque o outro colega também treinou. Né? Então, é a questão de ser justo, enfim. Então, eu fiz uma palestra quase que só falando da minha experiência do esporte e como eu levo isso hoje na vida do trabalho, né? Tanto na gestão como nos desafios que eu tenho, né? Seja lá qual for. Carmela Krebs, patinadora, CEO da Radisson. Olha, o que tu gostaria de ter falado que eu não te perguntei, Carmela? Olha, acho que nós passamos por tudo aí, né? Até não sei se nos estendemos muito na conversa. Não. Mas eu acho que é isso, assim, a visão que eu tenho, assim, da importância do esporte na minha vida, eu acho que era isso, é essa mensagem que eu queria deixar, né? Como um esporte que, às vezes, durante a infância ou durante a adolescência, parece que não tem tanta importância, como isso pode, sim, né, ajudar um adolescente a se tornar um adulto mais seguro, mais corajoso, né, que não vai desistir no primeiro tombo, né, então, como eu disse, né, eu tive meus filhos, eu quero apresentar eles ao esporte, que eles possam curtir. Eu digo que eu acho que eu fui um pouco abençoada de encontrar um esporte que eu amei praticar, porque talvez algumas pessoas não tenham encontrado seu esporte, né, e por isso não desenvolver uma carreira de atleta, ou enfim, né, ou não que isso seja para todo mundo, talvez seja, alguns tenham mais perfil, né, e eu acho que o meu perfil é de competição, falando já de competitividade, eu sempre fui vista como uma pessoa competitiva, como se isso fosse uma coisa ruim. E parece que é quase que um xingamento. Então, até a relação com os meus colegas no colégio. A Carmela é muito competitiva. Tu é muito competitiva. As pessoas falam isso como se fosse ruim. Mas eu não tô competindo contra a outra pessoa. Eu não quero que a pessoa se ferre. Eu sou competitiva porque eu quero ser melhor. Porque se alguém conseguiu fazer, eu também posso. Então, eu não quero ser melhor que a pessoa. Porque se ela for ruim, de que vale eu ser melhor que ela? Ser competitivo é tu querer melhorar. E as pessoas têm que ser competitivas. Imagina se todo mundo fosse competitivo no sentido de querer fazer melhor o que já faz. Perfeito. Então, só depois de adulta eu fui entender. Sim, eu sou competitiva, graças a Deus, vou continuar sendo, porque é isso que me impulsiona. Porque é isso que faz eu fazer coisas melhores, tanto para mim quanto para os outros. Cada vez sendo uma pessoa melhor. Exatamente. Parabéns, sucesso para você sempre. E olha, eu quero, com uma forma de agradecimento, passar o copo do professor Olímpico para você. Que honra! Eu nem sabia e eu vim combinando com o copo, gente. Olha só! Eu tô na paleta do copo. Muito obrigado. Amei a conversa, obrigado. Uma honra estar aqui. Olha, eu não imaginei que eu fosse convidado para conversar e que bom que eu vim. Obrigado. E se precisar de mais conversa, a gente arranja assunto para a próxima. Legal. Muito obrigado a todos, obrigado aos nossos apoiadores. E você já sabe, né? Terça-feira, no canal do Professor Olímpico, no YouTube, você terá o privilégio de assistir esse nosso bate-papo. Olha, e mais uma vez, sigam lá o Professor Olímpico, @Professor Olímpico, deem o seu like.
Obrigado a todos os nossos apoiadores. Um grande abraço e até a nossa próxima edição.